Mas então, né, boa noite a todos que estão aqui, né, nessa live, dedicando o seu tempinho aqui para ouvir um bate-papo, né, sobre microbiologia clínica, mas também não só sobre isso, né? A gente também vai falar aqui de interfaces, né, principalmente relacionadas ao stewardship, e tenho assim a felicidade de dividir esse momento aqui com a nossa querida microbiologista, antes disso, né, farmacêutica, Jussara Kazuko Palmeiro. E obrigada, Ju, pela tua presença aqui, pela tua participação. A ideia é que a gente converse aqui sobre, né, o curso que a gente, vou até dizer que a gente idealizou juntas, né, isso lá em 2021. Sim. Então, queria que você rapidamente desse aí um oi para a turma, falasse um pouquinho da sua expectativa e depois eu, né, pego aqui o fio da meada. Eu que agradeço, Mari. Uma boa noite a todos que estão aí nos prestigiando nessa live, né? Várias pessoas aí que eu conheço, alunos, colegas. Então, muito obrigada pela presença de vocês aí em modo virtual. E agradecer a Mari também, né, pelo convite, né, a oportunidade de participar da primeira edição do curso, que eu achei, assim, sensacional o trabalho que foi desenvolvido. As pessoas passaram um feedback muito positivo da primeira edição. Foi, assim, uma experiência muito bacana, principalmente que marcou bastante foi o fato do curso trazer uma mudança, um impacto institucional para uma das participantes, né? Pelo fato do que a gente levou, né, de conhecimento, ela conseguiu levar na instituição e mudar rotina. Então, isso marcou muito, né? Não sei nem se a Giane está aí participando, mas foi exatamente ela que marcou muito, assim, o curso. Fora os outros feedbacks que a gente teve, né? Todos muito positivos. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana mesmo. E agradeço novamente o convite, né, Mari, de estar participando da segunda edição agora. E as expectativas são Legal. nossas, grandes Ótimo. expectativas, né? De que a gente tenha a mesma experiência que passou no primeiro, né? Com mais Muito bom. novidades, enfim, mais discussões. Sim, E é isso. sim. Legal. Eu queria contar um pouco da história, assim, né, de como que a gente chegou nesse curso. Já vi alguns comentários aqui de colegas que já fizeram ou nível 1, ou 2, ou os dois, né? Mas, assim, como é que a gente chegou nessa ideia desse curso de microbiologia? Só para vocês entenderem um pouco o contexto, porque eu acho que é importante, até para quem tem interesse, né, em fazer, né, em seguir nessa jornada agora, saber exatamente qual que é a expectativa desse curso, né? Quando a gente começou essa empreitada, né, de falar sobre antimicrobianos, e o tema, né, do carro-chefe do curso, que é raciocínio clínico no uso de antimicrobianos, ele já traz assim uma provocação no sentido de que, né, a gente vai trabalhar e vai discutir muito essa lógica clínica de desenvolver, né, o passo a passo do que você tem que somar de ingredientes para você chegar a entender por que determinado antibiótico foi prescrito. E um desses ingredientes é, né, saber sobre micro-organismos, sobre microbiologia, sobre resistência. Então, o nível 1, ele traz uma ideia mais assim, de a gente nivelar o conhecimento sobre as classes de antibióticos, né, sobre as classes antimicrobianas. Óbvio que também fala de outros assuntos, assim, né, relacionados à farmacocinética, traz um pouco do contexto do stewardship. Quando a gente vai para o nível 2, né, ou o aluno que vai direto para o nível 2, ele já, né, pressupõe que ele já tem uma boa base, assim, né, pelo menos das classes, espectro, já consegue, né, entender o porquê de certas indicações, e aí a gente aprofunda mais naquelas bactérias mais relevantes, né, patogênicas, e fala um pouquinho de mecanismos de resistência e já começa a fazer muita interface com a microbiologia no nível 2. E aí, Ju, quando acabou o nível 1 e o nível 2,
como assim, é um mundo, né, de informações do antimicrobiano, a gente sentiu falta de que ainda, puxa, ainda estava faltando alguma coisa assim para aprofundar mais o conhecimento em relação, por exemplo, ao antibiograma, por exemplo, a interpretação das diversas culturas que existem. Precisava daquele olhar do expert do laboratório, né? Mas, assim, com um diferencial, né? Que é não dos testes que vocês fazem lá de bancada, né? Não é isso o objetivo do curso, mas é de trazer a visão, o conhecimento lá da microbiologia para a gente que está do outro lado, né? Então, essa é a essência do curso. E por isso que a gente foi, né, convidar colegas assim que têm, né, essa experiência. Então, queria que você, Jô, nos próximos 3 minutos, fizesse assim, uma rápida apresentação aí do teu, né, da tua trajetória, porque, né, você é professora, você é pesquisadora, e você é pesquisadora, professora, e microbiologista, né? Eu quis dizer que você tem, né, o pé na assistência, na pesquisa e no ensino, né? Sim. Conta aí rapidamente, né, como é que você, né, onde você está hoje, né, onde que você está atuando, como é que foi essa tua experiência e até para as pessoas saberem, né, o que que você vai poder oferecer para elas como uma de nossas instrutoras, né? Sim, perfeito, Mari. Então, eu fiz farmácia bioquímica na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tá? E também química ambiental na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, eu sou de Curitiba, né? Natural de Curitiba. Aí eu fiz mestrado em Ciências da Saúde na PUC, né? E trabalhei com Streptococcus agalacti, e aí desde então eu trabalho com microbiologia. Fiz concurso no Hospital de Clínicas, né? Trabalhei, então, 13 anos na microbiologia, lá no Hospital de Clínicas. Apagou aqui minha luz. Não, está te vendo bem. Antes estava meio apagadinha aqui. Então, eu trabalhei 13 anos, fiz doutorado na Faculdade Pequeno Príncipe. Então, aí tem uma colaboração aí onde você trabalha também no Complexo Pequeno Príncipe, né? Então, eu fiquei no Instituto de Pesquisa pela Pequeno Príncipe, fiz meu doutorado trabalhando também com resistência bacteriana, né? Com Klebsiella pneumoniae. E aí, depois que eu finalizei o doutorado, eu fiquei como pesquisadora colaboradora e aí fui fazer o concurso, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina para a área da microbiologia clínica, no departamento de análises clínicas, né? Da Centro de Ciências da Saúde. E aí consegui passar e hoje eu sou docente, então, da Universidade Federal de Santa Catarina, ministro as disciplinas de microbiologia clínica, e eu tenho muito contato ali no hospital universitário, né? Porque a gente fica com os alunos ali no setor de microbiologia mesmo. E também trabalho como tutora na residência multiprofissional. Então, a gente trabalha muito com os residentes na assistência. Então, essa é a trajetória, em resumo, que a gente tem. Né? Alguns anos na microbiologia. Sim, sim. E aí, só para também, né, lembrar, além da Jussara, a outra microbiologista que vai, né, participar aqui desse curso vai ser a Kate Nogueira, que também é uma, né, microbiologista assim, muito experiente, também, né, tem muita experiência, atividade de docência. Eu acho que isso é bastante importante, né, porque quando o microbiologista ele também vai, né, para a parte de ensino, mas de ensino dos profissionais que já estão na área, eu acho que tem todo um outro formato assim de realmente conhecer o que essas pessoas, né, o que esses médicos farmacêuticos demandam, e aí eu acho que né, o conteúdo que se ensina ele fica muito direcionado para a prática, né?
E a gente vai tomar bastante cuidado, né, de trazer realmente conteúdos que estejam muito alinhados lá com a prática clínica. Ju, para eu começar aqui meu inquérito com você, eu sei que você é uma pesquisadora, né, de resistência microbiana. Quando a gente fala em stewardship de microbianos, a gente, né, sempre vai para esse lugar da preocupação desse fenômeno, tá? Na tua opinião, assim, o que mais te preocupa em relação ao uso de antimicrobianos? Acho que a questão, primeiro, assim, o primeiro ponto, Mari, é usar antimicrobiano sem necessidade. Então, e você receber um paciente na emergência, por exemplo, né, ter um histórico clínico e já usar o antimicrobiano sem ter, assim, o direcionamento com outro tipo de diagnóstico e usar muito empiricamente, sabe? Sem necessidade no final das contas. E isso impacta muito, né? Porque antimicrobiano é uma classe de medicamentos que o efeito adverso, ele não atinge só o paciente. Isso vai adiante, né? Para o meio ambiente, enfim. O paciente que está hospitalizado está, né, está usando o antimicrobiano, mas isso pode impactar em outras pessoas. Então, e esse uso inadequado e muitas vezes exacerbado acaba fazendo uma pressão aí, selecionando as bactérias, né, e tornando elas mais difícil tratamento. Então, acho que um ponto número 1, assim, seria isso, usar desnecessariamente, né, sem ter esse raciocínio todo, né, que envolve. Sim. E aí, Jussara, você trouxe uma questão, né, do uso empírico, e aí eu queria engatar um outro raciocínio aqui que me ocorreu. A maioria do uso dos antibióticos, seja no meio hospitalar ou ambulatorial, ele é empírico, né? A gente tem aí, né, com certeza é mais da metade uso empírico do que o uso guiado. E aí, na tua opinião, assim, quais são o conhecimento ou os conteúdos que a gente deve priorizar ou passar, né, para os colegas, para que mesmo que seja de forma empírica, de algum modo ainda seja um uso criterioso, né? Ou seja, tipo, né, não tenho cultura, é empírico, mas assim, para ser empírico, eu tenho que me basear em quê, né, para eu poder fazer uma boa escolha do antimicrobiano? O conhecimento do histórico clínico do paciente, né? Isso é muito importante, de não tratar as infecções virais com antimicrobiano, enfim, saber identificar, né, o paciente, a clínica do paciente, o histórico do paciente, por onde ele veio, da onde ele veio, né? Toda a anamnese ali é importante, né? Para contextualizar ali e pensar mais racionalmente, né, esse uso. O dirigido vai ser mais eficiente, obviamente. A gente sabe que precisa, sim, né? Dependendo da condição clínica do paciente, vai precisar fazer empírico, óbvio. Mas, assim, acertar, fazer esse raciocínio clínico mais assertivo, né? A gente, no Brasil, não temos, assim, ainda o que está iniciando, né? Essa força de falar de um contexto de diagnostic stewardship, né? Do stewardship no diagnóstico, sim, também, para acelerar respostas no laboratório, né? Para auxiliar nesse tratamento, nessas escolhas com mais rapidez. Mas isso a gente está ainda no início, né? Mas a saber que isso é extremamente importante também, né? E questões também de fazer uso, mas não esquecer de solicitar as culturas, né? A gente sabe que muitas vezes faz o uso empírico e não dá continuidade ao histórico. Então, realizar a cultura é muito importante também, para a gente ter a discussão do time-out depois, né? Se é necessário ou não. Sabemos que vários aspectos clínicos se confundem, né?
mas também a cultura que vai dizer depois, né? E colocar se vai permanecer o uso do antimicrobiano ou vai, enfim, até a questão de escalonar ou descalonar o medicamento, né? O antimicrobiano. E eu acho que daí, só complementando, né, Ju? E por isso que é legal as conexões, né, de quem está lá no laboratório e, no caso, a gente está falando aqui de uma dupla de farmácia clínica com microbiologia. Você conhecer os focos de infecção e o tipo de infecção, né, se é comunitária ou se é uma relacionada à assistência à saúde, isso também, né, é decisivo para a escolha empírica. E isso eu percebo, Ju, assim, né, já várias turmas que a gente já fez o curso, parece assim, né, meio básico, meio óbvio, mas assim, né, os colegas têm muita dificuldade em identificar, em saber quais são os micro-organismos de acordo com os focos infecciosos. Né? Isso eu percebo assim nitidamente. Né? Então, isso são coisas também que a gente vai, né, conseguir abordar ali durante o curso, com certeza, porque, né, são antibióticos terapias que você vai para o lado A ou para o lado B, dependendo, né, da topografia e do tipo de infecção que vai acontecer. Agora, Ju, assim, né, você está trazendo muito na tua fala a questão, né, do dado clínico, né, da gente olhar para essa anamnese, e a gente sabe, assim, né, que o microbiologista ainda não tem essa experiência, essa rotina de estar mais presente dentro das discussões da equipe multi, né, por N motivos. E aí existe, né, algumas conexões que podem ser feitas, né? Uma delas é microbiologia farmácia clínica, né, que a gente costuma dizer que a extensão da voz do microbiologista muitas vezes é o farmacêutico clínico, né, para a equipe. Não sei como que foi, assim, de quanto tempo é a tua experiência assim, de trabalho da micro com a farmácia clínica, mas eu queria assim, ouvir tua opinião. Né? O que, que você acha dessa parceria, né, dessa dupla dinâmica aí, uma vez que a gente tem vários farmacêuticos interessados em fazer o curso. Embora seja um curso de microbiologia clínica, a ideia é que ele seja mais voltado, inclusive, para os farmacêuticos do que para os próprios microbiologistas, né? Sim. Eu vejo como fundamental, Mari. É fundamental. Embora a gente já sabe, né, que isso tem eficácia, já literatura dizendo que as discussões, né, entre farmácia clínica e microbiologia, toda a equipe multi em conjunto é efetiva para o uso dos antimicrobianos, né, o uso racional. A gente, no Brasil ainda, nós precisamos fortalecer melhor isso, né, nas instituições. Muita gente tem de contato, em princípio, com o infectologista, né? O farmacêutico clínico, em algumas instituições, isso está se fortalecendo, mas em outras não, né? É mais a figura do infectologista mesmo, ele que vai até discutir na microbiologia os casos, às vezes não, né? Mas tem instituições que o infectologista, aliás, ele vai até o laboratório e faz as discussões dos casos, né? Mais importantes ali que estão acontecendo. Mas eu vejo assim como extremamente importante essa mudança, né, do farmacêutico clínico entrar mais e o microbiologista também ter essa conectar mais com força, né, com ter essa interação diária, na verdade, né. O fato é que o microbiologista fica lá no laboratório e o farmacêutico clínico está, né, no front, né? Então, circulando, né? Essa comunicação, para tornar mais efetiva, eu imagino que no laboratório seja mais efetiva, assim.
se passar a visita, ou mesmo nas discussões, tiver alguma discussão específica, participar das reuniões do microbiologista para se inteirar, fazer esses convites, né? Para o microbiologista sair do laboratório também ir até as discussões. Isso é extremamente importante e todo mundo ganha com isso, né? O paciente, principalmente, vai ganhar com isso. Mas é fundamental. E, Mari, deixa eu só complementar uma questão assim, que eu acho que isso tem que começar da academia, da graduação. Esse exercício tem que começar da graduação, né? De fazer essa interação com os outros profissionais, né? Esse exercício de discutir. Porque, assim, microbiologista, embora tenha a biomedicina também, mas o microbiologista é um farmacêutico, né? Eu acho que a linguagem, ela se combina entre os farmacêutico clínico e farmacêutico microbiologista. Passou pela graduação, então essa interação, as pessoas se especializam depois, obviamente, né? Porque é uma complexidade as áreas, mas a essência está ali na graduação, né? Que o profissional passou. Então, a graduação é fundamental trazer isso para o futuro profissional, né? Legal. Realmente, né? Para quem está aí na docência, não pode perder essa oportunidade. Eu ia perguntar um negócio aqui, mas eu me fugi o raciocínio. Mas assim, falando um pouco assim das questões do curso, né? Do que a gente vai abordar no curso. Não, lembrei agora. Então, assim, o que a gente percebe muito ali, né, no hospital, por exemplo? Às vezes, o microbiologista, ele nem precisa assim, tá o tempo todo presencialmente. Mas, assim, qualquer tipo de comunicação que você consiga fazer, né, de discussão de caso, e de depois retornar isso para o microbiologista, ou seja, tentar tangenciar o caso clínico, que às vezes a gente está lá e fala assim, pô, fulano, microbiologista, assim, tem como adiantar esse teste, tem como liberar esse exame mais rápido, tem como testar esse antibiótico. E aí você vai contando a história do paciente, né? Porque o paciente, assim, às vezes nem precisava, mas assim, é o contexto de você saber a história, né? Por trás daquela placa, né, Ju? Perfeito. E aí, né, ter uma outra conotação, aí vai todo mundo junto, tentar ganhar tempo, aí solta o resultado e depois quando a gente volta o caso, né, para o microbiologista, fala, olha, sabe aquele paciente, né, o desfecho foi assim, assim, assim. Então, eu acho que quando você consegue assim, materializar, né, o caso clínico, né, contando como é que foi, né, a importância dele adiantar assim, algumas horas, eu acho que isso também, né, deve ser fundamental pensando na perspectiva do microbiologista, porque vocês estão vendo placas e confrontando o paciente no prontuário. Isso dá até um estímulo, mano. Dá um estímulo para o profissional que está lá no laboratório, do que ele está fazendo, do que o trabalho dele está repercutindo lá na clínica. Ter esses feedbacks também do que aconteceu é estimulante para o profissional. Ele vai estar atento das outras, né, dos próximos, ele vai, assim, é a abertura dessa comunicação, né? A gente se aproxima e aí fica saudável isso, né? E traz isso para o microbiologista também. Poxa, da próxima vez eu vou fazer já adiantar isso. E já falo. Legal. Uma questão assim que eu acho que é fundamental e que nem toda instituição tem é na própria requisição da solicitação do exame. Algumas informações mínimas são fundamentais para o microbiologista raciocinar a interpretação da cultura, né? As questões básicas que vêm, né? Sexo, idade, onde o paciente está internado, isso é de praxe. Mas, por exemplo, se o paciente está usando antimicrobiano, uma clínica, uma indicação clínica que se escreva na requisição, isso já muda, já auxilia muito a interpretação da cultura, já atenta o microbiologista a pensar sobre detalhes e até, em algumas situações, a realmente entrar em contato com farmacêuticos ou infectologistas, né? Dependendo da logística de comunicação no hospital, né, chamar atenção em alguns aspectos. Olha, estou vendo
uma bactéria aqui, mas está tomando antimicrobiano, né? A gente está resistente já, a gente pode mudar. Eu vou adiantar aqui alguns testes, né? Para que a gente tenha uma resposta mais rápida, porque assim, na microbiologia, você deixou de fazer no dia, é 24 horas para ter o resultado. Você perdeu, digamos, o time, né? Então, raciocinar tudo ao mesmo momento e fazer as solicitações, você tem isso, um resultado completo em 24 horas. Então, você acelera, né? Isso é fundamental. E aí, Ju, eu acho que uma coisa legal do curso, né, que a gente conseguiu encaixar bem, até tomando o primeiro como experiência, é justamente assim, passar para o farmacêutico, né, no caso, né, que vai estar ali querendo saber mais sobre a microbiologia, assim, o que ele teria que perguntar, o que ele teria que sugerir para o microbiologista, porque eu percebo muito isso, assim, né, quando a gente fala assim, pô, não, tem que ter interface microfarmacêutico, mas eu percebo que cada um não sabe, não, tá, mas eu tenho que fazer o quê? Como é que funciona essa interface, né? O que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que saber? Então, eu percebo muito isso. Então, na medida que a gente vai avançando com os conteúdos, é justamente isso, olha, nesse tipo de identificação tem esses e esses testes. E é muito importante saber os tempos, né? A gente já aprendeu muito isso. Mas isso aqui vai demorar quanto tempo? Assim, tipo horas e minutos, porque isso pode ser decisivo lá, né? De você trocar, enfim, sugerir, ajudar a mudar o antibiótico ou não. Então, isso é uma coisa legal que a gente vai sempre, né, também apontando como que se dá na prática, né, essa conversa, essas entregas de cada um do microbiologista. E aí, Ju, eu já queria entrar no assunto agora um pouquinho mais técnico, para falar um pouco assim dos módulos que a gente vai abordar no curso, né? Quando a gente idealizou lá o programa, a gente sempre fica assim muito fissurado, né, identificar o micro-organismo, entender o antibiograma, entender a MIC, mas antes disso vem toda a parte pré-analítica, né? Que eu, particularmente, né, quando eu também fui aluna do curso nível 1, né, os 2 primeiros módulos chama-se culturas, coleta de culturas e interpretação desses resultados. Eu fiquei simplesmente apavorada, assim, com tantos detalhes que podem levar a uma coleta inadequada e um resultado assim totalmente, né, que você pode tomar uma conduta assim baseada no resultado que não tem sentido porque foi coletado, né? Então aquilo ali para mim foi assim, meu Deus, foi muito, né, foi um divisor de águas. E aí a gente, inclusive você que vai fazer esses 2 primeiros módulos, e aí eu queria que você desse um exemplo do que você acha que é mais assim, preocupante, assim, mais frágil quando a gente fala de culturas de sangue e lá de pele e partes moles, já emendando aqui a pergunta, né? Porque eu imagino que vocês devem receber muitas coisas esquisitas lá, né? Quando é pele e partes moles. Sim. Você consegue dar alguns exemplos, assim, só para as pessoas terem assim, né? Deixar um pouco mais concreto isso? Sim, hemocultura. E falasse dessa importância do pré-analítico também, né? O pré-analítico é fundamental. O principal aspecto do pré-analítico é a coleta, né? E a coleta para quem está no laboratório é um momento assim que não tem muito controle. Por quê? Porque grande parte das coletas são feitas pelos profissionais que estão junto com o paciente. Então, é enfermeiro, né? A gente tem os coletadores do laboratório, temos, né, no caso das coletas de sangue e hemocultura, mas os outros materiais vão ser feitos por médicos, por enfermeiros. Então, é fundamental que esses profissionais tenham o conhecimento do procedimento adequado da coleta, porque impacta profundamente no resultado. Muito. Ju, antes, só te interrompendo, assim, só para pegar o raciocínio. Mas e aí? Tá, são os profissionais da assistência que coletam, médicos e enfermeiros. Quem treina essas pessoas? Depende da instituição.
Tem instituição que é o microbiologista, né, que eu acho que é o profissional mais certo para treinar mesmo. E tem instituição que pode ser o enfermeiro, né, ou farmacêutico clínico. Isso depende da instituição. São esses os profissionais. Médico também pode treinar. Porque esse é um ponto, eu acho que bastante frágil, né, para a gente, enquanto profissional do stewardship, olhar para isso também, né? Como é que esses profissionais estão sendo treinados, né? Será que é o colega que acaba ali, ó, assim que faz, né? O laboratório está conseguindo absorver essa demanda de treinamento, né? É só um ponto aí para a gente, né, pensar enquanto estratégia. Mas, por favor, pode continuar. O ponto, assim, é que essa educação tem que ser continuada, né, Maria? Acho que para você ter um engajamento até dos procedimentos adequados, é não você mostrar para o profissional que tem que fazer dessa forma, mas mostrar para ele que se não for feito dessa forma, o impacto que vai trazer, né? Não fazer o procedimento como já é evidente, assim, evidenciado o benefício na literatura até, né? Porque essa forma de proceder, né, as coletas, isso tudo já foi muito estudado e isso é estabelecido em diretrizes, em guidelines internacionais, né? Então, isso é muito estudado, já foi muito estudado. Mas você mostrar para o profissional o impacto que vai trazer, né, de não fazer, não executar da forma com que está sendo treinado é o importante, né? Não sempre fazer, tem que fazer assim. Mas por que tem que fazer assim? Então me explica, né? Isso é importante nos treinamentos, nessa educação continuada. E aí, falando dos exemplos, né, que foi essa pergunta, com relação à hemocultura, o que a gente mais vê, assim, de, digamos, erros, falhas, é na antisepsia, porque é uma antisepsia mais rigorosa que tem que ser feita. E isso, com a rotina, as demandas do dia a dia, os profissionais acabam fazendo mais rápido, e isso repercute no resultado, que vai ter mais contaminação. A questão dos frascos, né? Os frascos também tem erros na questão de instituições, né, que já usam os dois tipos de frasco, aeróbio e anaeróbio. Mesmo assim, não coleta o par, né, dos dois frascos, coleta dois aeróbios, enfim. Esses detalhes que é comum acontecer no dia a dia, né? Com relação à pele e partes moles, é bastante a questão de pensar que o suave vai resolver tudo, assim, que é a forma mais simples de fazer a coleta, e pensar que ele vai resolver, que vai trazer o resultado esperado, e no fim não é né, não seria a amostra, seria a última, né, opção de amostra para você ter um resultado bem fidedigno do agente mesmo verdadeiro da infecção, né? Porque o suave vai trazer a colonização ali, se a gente pensar numa ferida, vai trazer toda, né, a microbiota ali que também está colonizando. Então tem que ter todo um cuidado, um preparo, né, para fazer esse tipo de coleta, que a gente vai abordar no curso, esses detalhes. Mas eu pontuaria, né, na questão de pele e partes moles, na questão do suave mesmo, né, que não vai trazer, né, um resultado tão fidedigno assim. E é o que normalmente chega muito na microbiologia, né? Meio de transporte, amostra sem meio de transporte, são várias questões assim que no telefonema a gente conseguiria resolver, né? Ou na educação continuada sempre, né? E tá voltando ao profissional e discutindo novamente com ele. Isso. Quando eu estudei isso, né, com vocês no curso, aí eu fui para o seguinte lugar, né, eu fiz a seguinte reflexão, tá, poxa, isso aqui é um assunto, né, bastante, digamos, microbiológico, né, que
como você comentou, né, o laboratório de microbiologia ele, né, é onde tem expertise para fazer esses treinamentos, mas a gente sabe que a rotatividade de profissionais dentro do hospital é muito grande, né, muito grande. Então, eu enxerguei o farmacêutico como um profissional assim vigilante dessas coletas, sabe, Jô? Porque ele está ali circulando o tempo todo, então, né, ele pode ser um sentinela dessas coletas mais, enfim, né, mais, digamos, duvidosas, assim, mais difíceis até assim, de você coletar mesmo, né, que tem muita chance de contaminação. Então, até você comentou lá da experiência, né, de uma colega nossa que fez o curso, assim, então foi incrível, assim, porque ela absorveu esse conteúdo e fez o treinamento, ou seja, o farmacêutico clínico, né, fez o treinamento para os outros enfermeiros, para os outros colegas, dando um exemplo dessa ponte, né, que nem sempre, poxa, o microbiologista não consegue ir, às vezes, quando é laboratório terceirizado, dificulta mais ainda, né, então eu acho que é começar realmente a ajudar o outro dentro dessa perspectiva do time, né. Ju, avançando aqui, né, a gente está aí agora no mundo das bactérias multidroga resistente e a gente se depara assim com diversos níveis de laboratórios em termos de estrutura, né? E aí eu me refiro a recursos para identificação, né, de uma bactéria multidroga resistente. Então, queria que você comentasse assim rapidamente a diferença assim entre o que é um teste fenotípico, né? O que é, até onde a gente pode ir na clínica com o resultado de teste fenotípico, né? E um teste genotípico, né? Pensando aí no menor recurso ou no que já consegue fazer uma identificação aí genotípica, por exemplo. Perfeito. Os testes fenotípicos, você vai enxergar o que a bactéria, o que ela está mostrando do fenótipo, se ela, né, a expressão dela na questão do perfil de sensibilidade, né, que ela vai apresentar. O genotipo você vai estar olhando mais para a parte genética da bactéria. Então, normalmente, o que vem, né, de encontro com relação à resistência é você pesquisar diretamente os genes que codificam as enzimas, né, que vão ali estar degradando o antimicrobiano. Então, lógico, temos tecnologias mais de ponta, né? No caso do genótipo, não só a parte molecular no sentido de pesquisar genes específicos, mas conseguimos estudar o aspecto da bactéria como um todo, no caso de genoma completo. O fenótipo, né? Então, testes fenotípicos vão olhar essas características das enzimas. Então, como que ela se comporta frente a um inibidor, né? Isso tudo é feito em placas, é feito com discos, né? Então, a gente está vendo o fenótipo, a expressão ali. Só que para isso a gente tem um tempo, né? Tem testes fenotípicos que a gente consegue enxergar isso com tempo menor, né? Um tempo assim de 10 minutos. A exemplo, detecção de carbapenemase com um teste chamado Blue Carbon, né? Que é um teste colorimétrico. Você consegue enxergar isso em 10 minutos. Em enzimas que têm uma hidrólise mais forte, como KPC, por exemplo. Então, mas hoje, assim, a resistência está de uma maneira que a gente não consegue trabalhar com um teste apenas na rotina. A gente tem que ter um arsenal de testes. Porque tem situações que um teste não vai responder e outro teste vai responder. Então, não basta ter um teste na rotina, nós temos que alçar de vários testes. Né? Isso que é a dificuldade do que a gente está enfrentando hoje nas rotinas, né, de microbiologia. Mas é possível a gente ter do de comum, né,
com testes Uhum. simples, já realizar no laboratório e saber aí o perfil, né? A saber escolher os testes aí também com relação ao tempo, né? Uhum. Queria só fazer um comentário complementar, Ju, em relação a isso, e agora é uma perspectiva mais de gestão, né, de programa de stewardship, porque muitas vezes o laboratório, né, ele acaba meio que se enxergando ali isolado, né, e o laboratório de microbiologia, ele é um laboratório caro, né, hoje mais ainda, porque, né, os testes e o parque tecnológico estão cada vez mais sendo necessários, né, dentro da microbiologia. E o que, que a gente percebe, assim, até assim, conversando com outros colegas e fazendo essa interação, né, de coordenação de programa com o laboratório, que quando se conhece a fundo a estrutura do laboratório e os recursos que eles têm, né, de testes, isso pode ser, a gente pode, digamos assim, ajudar, né, fazer com que todo esse programa, né, o time de stewardship, ele entenda que isso, ó, fazer hoje teste fenotípico para detecção de carbapenemases, isso é essencial em tempos de hoje, Sim. né, Jussara? É essencial. Tem um gasto? Tem, óbvio que tem. Então, isso contextualizado dentro de uma lógica agora lá da clínica, né, de uso de antimicrobianos, de tipo de infecção e tudo mais, eu acho que a gente une forças e ajuda a melhorar a estrutura do laboratório, né? Eu digo isso porque a gente já teve algumas experiências nesse sentido, sabe? De realmente ver que não tinha teste fenotípico nenhum, mas assim, acabava que ninguém militava a favor, né, do laboratório, era uma voz única, e a partir do momento, né, que outros players entraram aí, né, reforçando que isso é importante, né, aí começa a melhorar, né, a estrutura do laboratório. Então, eu tenho essa impressão que é muito importante que a gente realmente conheça a estrutura e advogue a favor de melhorias dentro né, enfim, do que o laboratório pode oferecer. Né? Isso, a comunicação, as conversas, as proximidades são fundamentais, né? Uhum. Para ter essa troca também. As demandas da clínica para a microbiologia contar também. Veja, a gente conseguiria fazer isso que vocês estão solicitando se tivéssemos um teste X. E aí vem Isso aí. a demanda ali na instituição, unir as forças, né, para que isso Uhum. aconteça. Sim, para que a verba seja liberada. Né? Exatamente. Ju, quando a gente pensou lá no curso, não sei se você vai lembrar disso, mas né, no alinhamento dos conteúdos, eu entreguei a seguinte demanda para vocês. Falei assim, na época, né, a Juliette estava com a gente também, né, a nossa conversa era assim, olha, a ideia desse curso é, né, a gente alinhar conteúdos de modo que o farmacêutico clínico, no caso, né, ele olhe para um antibiograma, para um TSA, que no máximo vai estar lá um R, um S e um númerozinho da MIC, mas ele consiga olhar para esse antibiograma sabendo assim identificar se aquele R ou aquele S, o que está por trás daquilo em termos assim de identificar a resistência, porque ele está olhando o patógeno, dele saber interpretar o que, que significa aquela MIC. Então a pergunta é, você acha que é possível, dentro dessa proposta que a gente tem, olhar para um TSA e não só saber, ó, R, esse antibiótico eu posso usar porque está S, esse eu não posso usar porque está R, mas assim, o que está por trás desse R e desse S de um TSA? É possível. Sim. É esse exercício que a gente faz muito no curso. A gente faz muito esse exercício no curso. Colocamos lá os testes de sensibilidade reais, né? Dos casos reais ali do hospital. Uhum. E aí, do jeitinho que o laudo foi liberado, como interpretar.
né? Saber se ali, até assim, lógico que erros acontecem, pode acontecer. Então, até se acontece um erro de digitação, por exemplo, no laudo, o farmacêutico ter condições de olhar assim, não, mas está estranho esse resultado aqui. Exatamente. Não é para ser Exatamente. assim. Essa edição aqui, acho que teve Exatamente. algum errinho até de digitação. Tem condições, sim. Como que é o perfil de um produtor de AMP-C, como é o perfil de um produtor de SBL, né? Os produtores de carbapenemase podem, em algumas situações, apresentar alguma sensibilidade ali, né? E aí a gente explica isso também no contexto até bioquímico, não é? Sim. Enzimático, enfim, e trazemos essas informações para que não só tenha em mente as regras, mas também o porquê que aquilo acontece, né? De como que a enzima se comporta, né? E eu falo muito de enzima porque a gente, né, a principal resistência que a gente se preocupa são as beta-lactamases, né? Então, mais no âmbito das beta-lactamases. Então, se é do grupo AMP-C, se é SBL, se é carbapenemase, se é uma metalo-beta-lactamase, ou se é serino, como que a gente identifica isso, né? É esse exercício que a gente faz. Porque vai estar lá o ROS, né? Uma nota, né? Porque nós liberamos muitas notas no laudo, né, da microbiologia. Mas se vem alguma coisa que não está de encontro, até o farmacêutico clínico identificar isso, né? Que tem coisas estranhas. É possível. Não, é muito incrível quando a gente começa a perceber assim, né, não, algumas inconsistências no laudo, eu falei, não, mas isso aqui não era para ser assim. E aí quando a gente discute com o microbiologista, eu falei, nossa, realmente, né, passou batido aqui, eu falei, nossa, então, né, a gente está começando a entender, né? E também assim, né, Ju, uma coisa também que foi uma virada de chave, né, quando a gente vai aprofundando os conhecimentos da microbiologia. O fato digitar R, ok, né? Ele vai te levar para um lugar, né? Não vou usar o antibiótico. Mas, assim, entender o mecanismo de resistência, né, Jussara, por trás disso, né, daquele mecanismo de resistência que aquela bactéria está expressando diante daquele grupo de antimicrobianos, é algo que, por exemplo, todo mundo já estudou isso lá na graduação, na pós-graduação, mas dentro, assim, mas muito provavelmente descontextualizado, né, de um exame, descontextualizado de como está repercutindo clinicamente no paciente. Então, é muito legal a gente, né, quando está acompanhando o paciente em uso do antibiótico, ele não está respondendo, né, e aí você faz essa cadeia reversa, né, tá, então não está respondendo porque é um R, porque é intermediário. Qual que é o mecanismo de resistência provável aqui que ele está expressando, né? Então, realmente, assim, é tentar chegar no nível de informação para além do antimicrobiano, tentar entender realmente, assim, né, como que se comportam os micro-organismos. Acho que esse é o grande diferencial, né, quando a gente fala do nível 3 aí desse curso de microbiologia, né? Perfeito. E vocês fazem muito bem isso. E a pensar que não é só o perfil, né, Mari? A gente tem que olhar qual é a espécie. Faz todo sentido. Qual é a A espécie? espécie também ajuda muito a, né, dar os sinais ali. Ah, é um Enterobacter classe, complexo? É uma Ceacia marcescens? Então, a espécie bacteriana também tem que participar desse raciocínio, né, com relação à interpretação do teste de sensibilidade. É bem importante também. E esse exercício a gente faz no curso. Exatamente. Jo, a gente já está aqui, né, caminhando para o nosso final. Eu tinha te perguntado lá, eu tinha comentado no começo, né, que você tem muitos anos, né, de microbiologia clínica, muitos anos de pesquisadora, né, de professora. Qual que é a faceta
aí que você mais gosta? Pesquisadora, professora ou Não, microbiologista clínica? me pego. Essa pergunta é difícil responder, porque eu sou feliz na área, né? A docência ela é muito gratificante, assim, essa questão de você, na verdade, está formando os futuros profissionais. Isso aí é um impacto, assim, para a Tremendo, né? gente, assim, é muito, muito enriquecedor, assim. Pesquisa é minha paixão, né? Sempre foi minha Uhum, paixão. Eu gosto muito da pesquisa, de olhar mais profundamente as questões, né, dos porquês as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo, qual é a resposta disso, né? Ajudar a responder isso, as existências, por exemplo, né, que a gente tem aspectos uhum, diferentes agora, né? Então, tem casos que estão acontecendo aí até de bactérias que não respondem aos testes fenotípicos e produzem carbapneumase, por exemplo. Então, por que as coisas estão uhum, acontecendo desta forma? Então, a pesquisa traz essas respostas para a gente e por uhum. isso eu sou muito apaixonada pela pesquisa. Né? E microbiologia é a área, é a grande área. A área É a fonte, né? né, que eu escolhi, enfim, a vida me trouxe para a microbiologia e eu me apaixonei. E tanto a docência quanto a pesquisa, essa é a grande área. Está fazendo rotina, né? Eu acho isso muito bacana, assim, embora agora a gente diminui Uhum, um pouco, né? Por causa da docência, mas aí continuamos ainda no hospital, uhum. enfim, temos contato, mas era outro aspecto da profissão que também gostava bastante, de estar Legal, ali João. lendo, interpretando as culturas, né, no dia a dia ali no front, também gosto muito. Então, enfim, Mário, É. eu gosto de tudo. Não tenho uma preferência. É, não, que bom. Tem duas assim dicas, né, que eu costumo dar assim. Eu já estou assim estudando antimicrobiano já há algum tempo, né? Assim, já estou nessa área assim meio que, né, fui desenhando a minha trajetória profissional para essa área de stewardship antimicrobiano, né? Então é inegável que a gente tem que aprender muito com os infectologistas, né? Esse é um ponto, né, 100%. Agora, a outra dica é que nós precisamos aprender também com os microbiologistas, né? Então, né, depois que eu aprendi o caminho do laboratório, né, e o quanto rico é essa conexão, né, que a gente, essa troca, assim, a gente percebe que a performance do farmacêutico ela dá um salto ornamental, porque são conhecimentos que o próprio médico, assim, ele acaba não tendo, porque, assim, enfim, né, é uma coisa específica, né, da área e que a gente pode agregar muito, né, nessa discussão. Então, eu acho que, assim, realmente a diferenciação ela vem quando você realmente se apropria aí, né, dessa interface com a microbiologia. Perfeito. A Ju, recíproca é a antes da mesma, gente... Mari. Que a Ah, gente ótimo, também muito vai bom. entrar no mundo dos antimicrobianos de uma forma mais aprofundada. Não vai olhar ali o teste de sensibilidade, os resultados e o que vem, né, por trás da interpretação que a gente faz do dia a dia, mas olhar o aspecto do tratamento mesmo, do Uhum, paciente, enfim. Então, a recíproca é mesmo. Todo mundo ganha legal. e é Todo enriquecedor mundo para ganha. todo mundo. Sobretudo para o paciente, né, que a gente Exatamente. vai ajudar a curar. Bom, então, para o pessoal que ficou aqui com a gente ainda, nós iniciamos, né, o nosso ano de 2023 lançando o curso de microbiologia clínica, né, aplicada à beira-leite, primeiro curso do ano. Essa é a segunda edição, a primeira a gente fez em 2021. Agora a gente tem mais 2 módulos novos e, obviamente, todos os outros atualizados. E
também, né, de carona, inclusive hoje a gente também, né, começou o lançamento dos outros 2 cursos, que é o raciocínio clínico no uso de antimicrobianos nível 1 e nível 2. Né? Até tiveram alguns colegas ali que deixaram alguns comentários, que fizeram o curso. Não necessariamente precisa fazer nessa ordem, né? A gente foi meio que colocando nessa ordem, mas são conteúdos distintos, mas todos relacionados nessa lógica aí de stewardship, microbiologia, farmácia clínica e antimicrobianos, né? Então, todos estão convidados a entrar lá na nossa página de divulgação, né, que é www.esperanto.com.br. Tem lá uma página bem bacana, né, para vocês conhecerem a ementa e nos acompanhar. Aí a gente sempre está fazendo alguns posts educativos, né, Ju? Aliando o conteúdo assim para trazer algumas informações assim mais rápidas relacionadas aí à prática clínica. Ju, muito obrigada, né, por essa conversa aqui, né, de 1 horinha. Nos vemos logo em breve, né, na inauguração do curso, que vai ser dia 22. Já temos aí uma turma de inscritos bastante ansiosos e na expectativa dessa nova edição, viu? Maravilha. Obrigada aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, Mari. Muito obrigada mesmo por oportunizar isso. Né? É muito enriquecedor fazer essa troca, né, de experiências, porque também a gente está no curso com profissionais, né? E aí saber das rotinas, né, de todos os participantes, da experiência de cada um, da realidade de cada um. O Brasil é muito grande, né? Então isso também é um aprendizado para a gente. E é muito maravilhoso. Então, estou bastante ansiosa com a segunda edição. 22. Legal. Estamos lá, 22/2. Estamos lá, com todas as aulas ao vivo. E fora que o network que cria, né, Ju, entre os participantes, é incrível, né? Isso realmente tem um valor imenso, assim. Sim. Iniciaremos então, com tá bom, infecção de corrente sanguínea. Corrente sanguínea, vamos saber tudo sobre. Então tá bom, Ju. Obrigada, pessoal, pela audiência até agora. Nos vemos em breve.